Então agora vamos falar sobre conservação de energia e eficiência energética. Então, primeira coisa, o que é conservação de energia? A utilização de uma menor quantidade de energia para a obtenção do mesmo produto ou serviço, por meio da eliminação do desperdício, do uso de equipamentos eficientes e do aprimoramento de processos produtivos, né? Então, quais são as decorrências da conservação? Redução de impactos ambientais, maiores benefícios sociais para a população, redução global de custos e investimentos para o país. Né? Os benefícios sociais incluem, por exemplo, redução na conta de luz. Né? Se você está ligando uma lâmpada e ela gasta menos energia que uma lâmpada incandescente que você tinha antes, então isso traz o benefício de economia de energia, por exemplo. Então, aqui uma justificativa para a conservação de energia. Né? Os maiores emissores mundiais de gás de efeito estufa em 2023 são a China, disparado, né, porque é o país que mais investe na produção e consumo do carvão mineral hoje, muito mais do que os Estados Unidos e outros países. Depois vem Estados Unidos, Índia, União Europeia, Rússia, e o Brasil já é o sexto colocado, principalmente por causa do setor de transportes, que usa combustíveis fósseis, e a parte da agropecuária, e ainda falta desenvolver mais os programas de eficiência energética no país. Então, no país, já tem alguns programas de organização, embora ainda precisam ser aprimorados, né? Baseado no Ministério de Minas e Energia, que tem o Departamento de Planejamento Energético, né? E aí ele coordena as ações da Eletrobras, que é o Procel, o da Petrobras, que é o Compet, que a gente vai falar no slide seguinte, e do ANEEL, que é o Programa de Eficiência Energética. O ANEEL, o programa, ele obriga, né, que as concessionárias distribuidoras de energia elétrica investam parte de sua receita para programas de eficiência energética. Criam editais incentivando esses programas, né, de eficiência energética. Já o COMPET é um programa nacional de racionalização do uso dos derivados de petróleo e gás natural, promovido aí pela Petrobras. E o PROCEL é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, promovido pelo Eletrobras. Né? Então aí tem os selos PROCEL e COMPET, que pode ter nos equipamentos. E aí eu vou deixar também um vídeo no YouTube lá no AVA, para que vocês possam entender um pouco mais o que é esses selos. Né? Então, a conservação de energia é algo muito importante, mas existem várias barreiras que precisam ser vencidas para que a conservação atinja níveis desejáveis. Né? Na questão técnica e econômica, existem custos e incertezas relacionados a novas tecnologias. Por exemplo, a eletrificação de veículos. Os veículos elétricos hoje têm dois problemas fundamentais. São as baterias, né, a durabilidade delas, né, que tem média hoje de vida útil de 10 a 15 anos, mas o custo de renovar essas baterias para um veículo ainda é muito caro. Né, e a questão da infraestrutura de recarga de veículos. Então, existe ainda um custo elevado, poucas infraestruturas de recarga, que viabiliza, por exemplo, do consumidor que tem um veículo elétrico viajar em locais remotos. Por falta de conhecimento sobre as vantagens econômicas e ambientais das várias fontes de energia renováveis, né? Então, às vezes, falta muito isso também, o conhecimento de verificar quais são as melhores. Falta de recursos para avanços tecnológicos, né? Muitas vezes o governo, para questões fiscais, os estados, acabam cortando recurso para desenvolver novas tecnologias, né? E priorizando outras áreas, por exemplo. Custos relacionados à promoção da eficiência energética de fontes alternativas, né? Então existe um custo, um programa, né, que tem que ser feito, né? A ANEEL já obriga as distribuidoras a fazer, mas sem ser de forma obrigada, né, as empresas não querem arcar com esse tipo de custo. Já em relação aos produtores, distribuidores e fabricantes de equipamentos, né, existe o dilema dos fornecedores. Qual o dilema? Eu já tenho aqui minha linha de produção pronta, oferecendo meus carros a combustão. Para que eu vou trocar minha linha se meu carro vende bem para um carro híbrido, um carro elétrico? Então existe um dilema, existe uma transição lenta aí que os fornecedores vão querer aproveitar ao máximo a tecnologia que eles já têm, né? E não ficar colocando coisas novas assim no mercado a todo instante. A questão da centralização da geração, né, gera perdas na transmissão maiores. Então, com a geração distribuída, por exemplo, o aumento da geração distribuída, geração solar e eólica mais próximo dos centros consumidores, pode resolver parte dessa barreira, né? E também, entre esses players, existe a resistência a ter eficiência energética em alguns casos, principalmente com processos que já estão funcionando, eles não querem mexer naquilo que já está funcionando e está
de formas operacionais e custos para eles estão ok. Já a parte dos consumidores, falta informação, né, do que é eficiência energética, como ter ações de eficiência energética. O pessoal, as camadas mais baixas da população vão ter dificuldade para investir em trocar, por exemplo, equipamentos, né? Ah, eu tenho uma geladeira aqui que eu estou gastando muita energia, ele não vai ter dinheiro para comprar, às vezes, uma geladeira de R$ 4.000, mais eficiente, né? Mas existe um investimento inicial caro aí, grande para a maioria da população, né? Muita gente também tem diferença, né? Não está preocupado com a eficiência energética. Tem também a falta de apoio político em algumas situações, né? A falta de incentivo, a falta de qualificação. E a instabilidade econômica faz com que a gente priorize sempre outras coisas além da eficiência energética, como, por exemplo, ao invés de eu trocar a geladeira por uma mais eficiente, eu vou, por exemplo, comprar mais alimentos. Então, na estabilidade econômica, a gente acaba priorizando serviços mais essenciais. Tem as barreiras sociais, políticas e institucionais também. São as necessidades básicas das camadas mais baixas da população, que nem sempre estão atreladas à conservação de energia, e as compatibilidades das estratégias e políticas energéticas com os problemas globais, né? Então, às vezes, existem leis aí que são aprovadas que incentivam os usos de renováveis, mas em alguns casos eles embutem também cláusulas ou artigos falando sobre o uso de termoelétricas, incentivando termoelétricas, né? Que vai um pouco contra as estratégias das políticas energéticas globais. Então, são barreiras que acabam acontecendo aí também.